Boa noite a todos, sejam bem-vindos à nossa casa de oração, a Sociedade Espírita Jesus de Nazaré sempre está com as portas abertas e a diretoria, os trabalhadores felizes em receber os irmãos que aqui vêm, encarnados ou desencarnados, porque há muitos desencarnados também que aportam aqui, que necessitam de ouvir, e por isso eles são trazidos e estão entre nós. Convidamos então agora para fazermos a nossa prece, abrindo as atividades desta noite. Jesus, Senhor e Mestre, que dirigis o movimento de espiritualização que se opera no mundo todo, tende o vosso olhar voltado para todos aqueles que imploram a vossa assistência. Derrama, Senhor, do vosso amor infinito, uma gota nos corações atribulados, tristes, aborrecidos, acabrunhados, deprimidos, todos, Senhor, aqueles que estão carregando as cruzes mais pesadas da existência. Fortalece, Senhor, com a vossa força do vosso amor. Ajuda para que eles possam carregar a cruz, possam enfrentar com coragem e ânimo todas as dificuldades, conscientes de que precisamos passar pelas dificuldades para um dia chegarmos a vós. Ó misericordiosíssimo Senhor, por todos os necessitados é que nós batemos a vossa porta divina. E de nós queremos te louvar, te agradecer e bendizer por este dia, por tudo que nos foi abençoado até este momento. O nosso muito obrigado, Senhor. Permita que esta falange de espíritos benevolentes que aqui estão nos auxilie seguirmos com fé, com esperança, com otimismo, sorrindo para o mundo, para que o mundo possa sorrir para nós. E assim, Senhor, nós te louvamos e pedimos, guarde-nos na vossa paz, na vossa luz e no vosso amor. E que assim seja. Então, mais uma vez, boa noite a todos, sejam muito bem-vindos e acolhidos. O tema que toca hoje da palestra é sobre o homem de bem, sobre a formação desse homem de bem. A formação desse homem que leva, obviamente, é uma das etapas que nos levará um dia à perfeição. Como eu vou citar aqui agora no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 44, 46 a 48. Aqui ele fala as características da perfeição. Então ele abre o seguinte: amai os vossos inimigos, fazei o bem àqueles que vos odeiam e orai por aqueles que vos perseguem e vos caluniam. Pois, se amais apenas aqueles que vos amam, que recompensa tereis? Os publicanos também não fazem isso? E se apenas saudardes vossos irmãos, o que fazeis mais do que os outros? Os pagãos não fazem o mesmo? Sede, pois, perfeitos, como vosso Pai Celestial é perfeito. Obviamente, né, meus amigos, é importante esclarecer o seguinte: quando se fala nessa passagem sobre a perfeição, é uma perfeição relativa.
é a perfeição máxima, onde nós, como espíritos que fomos criados, simples, puros, ignorantes, poderemos chegar. Porque a perfeição absoluta, essa pertence somente ao Pai, somente ao Criador. Então não seria algo ilógico nós termos a criatura e o seu Criador em pé de igualdade. Então isso é algo que realmente não vai acontecer. Mas é entender que essas características, que essa perfeição é algo que vai nos aproximar de Deus, que vai nos levar até Ele. E a questão muito interessante que no Livro dos Espíritos, na questão 115, Kardec questiona se Deus cria espíritos bons ou se Deus cria espíritos bons e espíritos maus. E os espíritos respondem que não, que Deus cria todos nós como seres, simples, ignorantes, e a cada um deles é dado uma missão, uma tarefa, que a partir disso ele pode ir desempenhando e progredindo sucessivamente através das suas reencarnações. E nessas reencarnações nos são colocados impositivos, nos são colocados tarefas para que a gente aprenda, para que a gente vá fazendo o nosso burilamento e dessa forma nos melhorando como pessoa, como espíritos. Porque quando a gente fala de felicidade, nós falamos de uma felicidade relativa, porque a felicidade absoluta, ela só existe lá no plano, vamos assim dizer, no reino dos céus. Essa sim a gente pode esperar de uma felicidade absoluta, é onde nada pode perturbar aquele espírito. Então a gente já vive junto com a criação, junto com aqueles espíritos que atingiram esse grau de criação. Só que para a gente chegar até lá, tem uma escada muito grande para nós subirmos, Então há 2000 anos atrás, veio um certo Nazareno nos trazer ensinamentos e nos mostrar como é que nós poderíamos, de uma forma, chegarmos mais rapidamente a Deus, a essa perfeição. Então Jesus, ele veio e nos traz a Boa Nova. E na sua Boa Nova, ele traz os seus ensinamentos de amor, de caridade, de perdão, de resignação, de tudo isso que a gente já conhece. Mas essa mensagem que ele trouxe de amor, de bondade, de caridade, de fraternidade, naquela época acabou desagradando a muitos, que ia contra os seus interesses daquela época, os interesses de Roma, principalmente. Então, essas palavras, esses ensinamentos, acabaram sendo, de uma forma, mal interpretados. E aí se começou uma perseguição aos cristãos, muitos foram jogados aos circos das arenas, devorados pelas feras, e aqueles horrores que a gente já conhece, quem teve a oportunidade de ler, ou até mesmo de assistir filmes que retratam essa barbárie que aconteceu. Mas Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, eles nos ensinam o seguinte, que nós acabamos, quando a gente agride um determinado grupo, quando a gente briga com aquele grupo, quando nós causamos mal a determinado grupo, nós encarnamos naquele grupo. Nós encarnamos naquele grupo. E a partir disso, no decorrer dos séculos, esses que lá atrás perseguiam os cristãos, começaram a se reencarnar no cristianismo. Só que nós sabemos que tanto a reencarnação como o desencarne, ele não tem o condão de transformar o espírito da noite para o dia. Que todos nós trazemos ainda, por mais tempo que nós passemos na erraticidade, aprendendo, que nós passemos resgatando os nossos débitos, nós ainda voltamos com as nossas reminiscências. E são justamente essas reminiscências que se afloraram naquele período.
E aí, o que aconteceu? Eles transformaram a mensagem de Jesus em algo totalmente deturpado. Essa mensagem, ela começou a ser o quê? Ela começou a ser trazida de acordo com os interesses desses que ali reencarnaram também. E Cristo acabou sendo deixado um pouco de lado e visto apenas como uma figura de adoração. Apenas uma figura de adoração. Porque também é prática do homem durante milhares de anos, se nós olharmos a história, em todas as religiões, em todas as civilizações, era muito comum a prática da devoção, da adoração. Então a gente já adorou a chuva, nós já adoramos o trovão, nós já adoramos o sol, né? E depois a gente adorou principalmente estátuas, né? Como a gente adorava estátuas no passado. E até hoje as pessoas elas adoram, só que não estátuas mais, né? Então hoje, principalmente aqui no Brasil, a gente tem adorado políticos, a gente tem adorado juízes, a gente tem adorado empresários, né, que estiveram ou que ainda estão no poder. Isso faz parte, pessoal, da nossa continuidade. E é isso que a gente faz com a figura de Jesus. E eu vou contar para vocês uma história de Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi, ele estava andando pelas ruas da Índia, ainda sob a opressão do Império Britânico, quando ele foi agredido por um soldado. Um soldado lhe desferiu um soco em seu rosto. Mahatma Gandhi caiu no chão, meio cambaleante, levantou, e o soldado desferiu outro soco no rosto dele. E Mahatma Gandhi caiu novamente no chão, e ali ele ficou prostrado. E o soldado, esperando uma reação dele, olhou bem nos olhos dele e disse: "Por que não reages, seu covarde?" Aí Mahatma Gandhi olhou bem dentro dos olhos daquele soldado e disse: "Quem me ensinou a ser covarde é esse que carregas na cruz que estás pendurado em teu pescoço." Ou seja, era um soldado cristão. Com certeza esse soldado adorava Jesus. Era um soldado que carregava Jesus no seu pescoço, um crucifixo. Mas ele era um adorador de Jesus. Ele não vivia Jesus. Então, nesses últimos tempos, a nossa relação com Jesus e com Deus, ela se transformou numa relação de pedintes e de adoração. Eu adoro Jesus. Eu louvo Jesus. E eu peço a Jesus também. Não tem nada, absolutamente nada de errado em nós pedirmos a Jesus. Errado estaria se nós não pedíssemos. Mas tomemos cuidado para que essa relação não se torne uma relação de pedintes. Então, meus amigos, o que acontece? Aí veio o Espiritismo para trazer luz, para dar uma mexida em todas essas questões, para trazer ensinamentos, para trazer consolo. Mas antes do Espiritismo, eu gostaria de comentar, de relatar de um filósofo que nasceu há 500 anos antes de Cristo, na China. Ele se chamava Confúcio. Então, esse filósofo chinês, ele dizia o seguinte: ele ensinava como o homem poderia atingir a sua plenitude moral, a sua integridade moral. Então, ele dizia que era pelo caminho e pela virtude. Então, seria esses os dois motes que levaria um homem a uma elevação espiritual. Baseado nisso, ele ensinava o seguinte, que o ser moralmente íntegro, ele apresentaria duas características também.
A primeira característica desse ser, ele dizia o seguinte, que esse ser, ele jamais faria algo ao outro que ele não quisesse que fosse feito a ele também. Ou seja, não faça aquilo ao outro que você não gostaria que fizesse a você mesmo. E a outra característica era que esse ser, além dele não fazer ao outro aquilo que ele não gostaria que fizesse com ele, que esse ser fizesse o melhor dele, que ele desse sempre o melhor dele, em todas as suas ações, em todas as suas relações. É difícil a gente não fazer ao outro aquilo que nós não gostaríamos que o outro fizesse a nós mesmos? Se a gente conseguisse colocar isso em prática, pode ter certeza que a gente já estaria na metade do mundo de regeneração. A gente já estaria caminhando para o mundo ditoso, né? Porque daí, a primeira coisa, cessaria o mal. Eu não faria mais mal ao meu próximo, ao meu ser humano, ao meu irmão. Só que daí não é fácil, né, gente? Porque a gente ainda vive num mundo de provas, de expiação, nós ainda somos seres imperfeitos, somos seres falíveis, porque nós somos seres humanos que estamos ainda no processo de burilamento. Então, quando isso acontece, quando eu cometo um mal, quando eu pratico um mal a alguém, esse mal, ele, de certa forma, vai voltar para mim. Porque se nós olharmos numa das obras de Allan Kardec, que é o Céu e o Inferno, lá ele fala sobre o Código Penal depois da morte. Então ele fala de 3 coisas. Ele fala do arrependimento, ele fala da reparação e ele fala também da expiação. Então a expiação é justamente isso. Então o mecanismo reencarnatório nos coloca na condição do outro. Porque se eu bato, se eu agrido alguém, quem está sentindo a dor é ele, não sou eu. Se eu passo a perna, se eu leso alguém, quem vai sentir essa dor é essa pessoa que foi lesada. Porque a dor, ela coloca todo mundo no mesmo nível. Ela nivela todo mundo. A dor, ela é a mesma para todos. A dor da perda de um filho, ela é igual para o católico, ela é igual para o espírita, ela é igual para o judeu. Todos, sem exceção, vão sentir essa dor. Talvez aqueles que efetivamente sejam espíritas tenham um entendimento diferente. Mas a dor, ela vai ser a mesma. Então, por isso, o processo de educação. A educação pela dor. O que nós passamos agora, meus amigos, a gente está vivendo um momento de muitas agressões, seja em redes sociais, seja na rua, seja em vários aspectos, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Porque se eu estou hoje, por exemplo, deturpando, acabando com uma reputação de alguém, no futuro, a minha reputação também será atacada e alguém vai fazer mau uso dela. Lembre-se sempre desse processo de expiação. É sermos colocados no lugar daquele o qual nós praticamos o mal. Bom, então, se a regra para o ser humano integralmente moral é se colocar no outro, e eu disse que a segunda, quer dizer, eu não, né? Confúcio, que disse há 500 anos antes de Cristo, é dar o seu melhor, a gente espera o quê? A gente espera que quando eu entre, por exemplo, numa farmácia, vou dar um exemplo simples, se eu entro numa farmácia,
Eu espero que aquela pessoa que está ali me atendendo, ela se coloque no meu lugar. Que ela entenda que naquele momento eu estou com alguém, eu estou com um ente querido, um paciente que seja mal, precisando de um remédio para aliviar a sua dor. Que ela entenda, que ela se coloque no meu lugar. E que ela dê o melhor dela. Que ela vá atrás do melhor fármaco, que é ali para cuidar daquela enfermidade, que ela faça do processo mais rápido possível. Ou seja, que essa pessoa coloque-se no meu lugar e que faça o melhor dela também. Então, meus amigos, se a gente parar para pensar, a maioria, grande parte dos nossos tormentos, somos nós mesmos quem os criamos. Alguém vai usar um sapato, um número menor e colocar uma pedra dentro dele, passar o dia inteiro caminhando para sentir dor nos pés? Ninguém vai fazer isso, né? Só se a pessoa tiver algum distúrbio. Aí é um tratamento diferenciado, né? Tem que procurar um psiquiatra, um psicólogo, mas ninguém vai fazer isso. Por quê? Porque nós gostamos de nos sentirmos bem. Todos nós gostamos de nos sentir bem. E a gente busca sentirmos bem. É fato. Alguém gosta aqui de se sentir mal, de viver mal? Então essa busca, né, de viver bem, ela faz parte também do progresso do mundo, do progresso do orbe. Porque quando a gente busca viver bem, da forma correta, obviamente, através do trabalho honesto, a gente está ajudando também no progresso da humanidade. Só que a gente tem se preocupado em viver bem e muito pouco de viver o bem. Isso está em falta. Nós não temos vivido o bem. Nós queremos, quando nós saímos, estar ao lado de pessoas boas, de boas pessoas, de pessoas que nos façam sentir bem. Estou errado? Alguém gosta aqui de ficar ao lado de uma pessoa que se sente mal? Eu, particularmente, gosto de procurar as pessoas boas. Se eu vou no médico, ele pode ser um PhD naquilo que for. Mas é importante saber, será que ele é um bom médico? Será que ele é um médico, uma pessoa, um homem do bem? A gente não tem feito muito esses questionamentos, né? Então, quando eu saio, eu saio para encontrar e não encontro uma pessoa, eu não estou encontrando ali um católico, eu não estou encontrando um espírita, eu não estou encontrando um crente, um ateu, um judeu. Eu estou encontrando um ser humano. Eu saio ali para encontrar um ser humano. Isso independe de qualquer raça, independe de ideologia, depende de partido político, nada. Quando eu saio, eu vou atrás de encontrar um ser humano. E que esse ser humano, de preferência, seja uma pessoa boa, seja uma pessoa do bem, que me faça sentir bem também. Então, aquele soldado que eu comentei na história de Mahatma Gandhi, ele era um cristão, mas ele era um cristão mau, ele era um covarde. Tem muito espírita que é mau. Tem muito judeu que é mau. Tem ateus que são bons. Então a religião, cuidado, ela não é porque a pessoa ela é de determinada religião que a gente coloca necessariamente um X nas costas dela e diz, essa pessoa é boa porque essa pessoa é espírita. De nada vale isso se ela não pratica o bem, se ela não é uma pessoa boa. E dentro dessa construção do homem de bem, ele vai trazendo para nós algumas características para a gente ter esse entendimento. E ali ele fala o seguinte, a primeira coisa é nós trabalharmos
e substituirmos os nossos maus hábitos pelos bons hábitos. Isso é um trabalho diário. Diariamente nós temos maus hábitos que prejudicam a nós e ao nosso irmão. É a reforma moral. Esse é o objetivo, por exemplo, do Espiritismo. Não é transformar 20 milhões de brasileiros em espíritas, mas é transformar, através do Espiritismo, através do ensinamento do Espiritismo, transformar 20 milhões de pessoas que vivam o Cristo, que sejam pessoas do bem. Esse homem do bem, ele se interroga todos os dias à noite. Ele, literalmente, quando ele coloca a cabeça no travesseiro, ele passa o seu dia em revista para ver se ele fez tudo aquilo que ele podia fazer de bom para o outro. Se ele não foi negligente, se ele não deixou de fazer o bem que poderia ter sido feito. Esse homem, ele tem fé em Deus, ele tem fé na sua bondade, porque ele sabe que ele está amparado. Porque tudo aquilo que acontece na vida dele, se não é de causa, se não é oriundo dele, é por causa de Deus. Então esse homem, ele tem fé. Ele tem fé na sua bondade, ele tem fé na sua submissão, porque ele sabe que ele está amparado. Ele tem fé no futuro, porque ele sabe que os bens espirituais, eles estão acima dos bens passageiros que aqui estão na Terra. Então, meus amigos, o que eu quero com a mensagem de hoje, nesse mundo que a gente está vivendo de guerra, de agressões, de racismo, não desistam de ser pessoas boas. Ainda vale a pena ser um homem de bem. Essa é a mensagem da noite de hoje. Então agradeço a presença de todos, convido aos nossos médiuns para agora fazermos a fluidoterapia e peço a todos, então, novamente, da mesma forma que o nosso querido Seu Jimenez iniciou essa palestra, pedindo a todos que fechem os olhos, que acerenem os seus corações e permitam receber toda essa energia que circula agora nesse ambiente, que já foi preparada desde cedo para atender à necessidade de cada um que aqui se encontra. Espiritualidade amiga, agradecemos pela oportunidade de novamente estarmos aqui reunidos, ouvindo alguns ensinamentos que nos ajudem a reparar, a corrigir os nossos defeitos, os quais sabemos que são muitos, mas que sabemos também que aquele que permanece firme no caminho e na virtude não se arrepende e que lá na frente colherá todos esses frutos, vivendo uma vida tranquila, uma vida de paz e de consciência limpa. Dessa forma agradecemos, espiritualidade amiga, ao nosso Pai Maior, pela oportunidade de hoje e desejamos a todos um regresso em paz aos seus lares e que fiquem todos sob a proteção de Deus. E que assim seja.